Mais ninguém, né? Olha ali o tricolor aí tá animado, é por isso que eu gosto desse povo. Tá vendo? O tricolor disse que vem, vamos ver quem é que chega mesmo. No segundo domingo, muito bem, venha. Quero ver, né? Mais alguma coisa pra gente conversar hoje? Não chegou? Ah, Silvana, agora eu sinto muito, viu? Só depois. Oi. Da campanha do quilo? A campanha do quilo a gente se reúne aqui às 7h45 da manhã, tá certo? Porque de 8 horas a gente começa a preparação para poder sair para a rua. E vai até 11h30 mais ou menos. Já disse a vocês que é uma tarefa muito bonita, transformadora. A gente aprende muito, conhece muita gente. Vocês já conhecem muita gente na comunidade, mas a gente tem tido experiências muito bonitas aqui, né? Tem conhecido pessoas maravilhosas, a gente tem aprendido muito, certo? Então, eu ainda acredito que vou ver vocês todos na campanha do quilo. Mais algum aviso, Severino? E aí, alguma dúvida, gente? Foi umas 2 semanas puxando a orelha de vocês, aí não tem mais nem o que dizer hoje. Né, não? Foi, o puxavão doeu, não foi? Pois é. Aí deu nisso. Houve alguma... Ah, a gente tá com um canal do YouTube, vocês já sabiam? Pronto, as palestras que estão sendo gravadas, sempre que vem alguém de fora, a gente grava e vai para o canal do YouTube. Depois eu vou botar no grupo da comunidade. Tá certo? Eu acho que vale a pena, até para assistir depois, que às vezes a gente não entende direito na hora, para ver um pouquinho. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Este sábado, a gente vai ter roda de conversa às 16 horas. O tema é bem interessante. Eu ainda não fiz o cardzinho, mas deixa eu dizer o tema para vocês. Para ver aqui se eu acho. Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para o coração. Então, pare de se comparar com os outros. Tema bonito, né? Então venham, não adianta dizer que é bonito, não aparecer ninguém aqui no sábado. Né? Né, Silvânia? Não estou tempo para mim mais. Certo. Que mais? Deixa eu ver se eu vou puxando aqui pela memória, que ainda tem 8 minutos de aviso, tem que lembrar. Hoje não teve doce, né? Vou fazer doce de banana na semana que vem, viu? Uma delícia, não dá aquele doce? E aí, a semana que vem traz mamão com coco ou de banana de novo? Ou de banana? De mamão com coco. Vamos fazer de banana, né? Pra variar, né? Pronto. Tá vendo, Adenita? A receita aí já tá dada, viu? Vocês estão lembrados que esses docinhos, eles estão sendo vendidos para ajudar na compra da nossa casa, né? Temos o nosso livro... Temos os paninhos de prato, que outro dia estavam atrás de mim dizendo que os panos de prato estão caros. Não estão caros. Nem estão, porque são 3 panos. E principalmente pelo propósito. Esses panos não são para ajudar vocês. Esses panos existem para ajudar a casa. Então se organizem para comprar. De livre espontânea pressão. Né? Que mais? Lembra aí, Hugo. Vou botar o Hugo para fazer a prece hoje. Se não lembrar nenhum aviso, vai fazer a prece. R$50, são 3 paninhos. Bordados, lindos. É um pano de copa, um saco de... Aquele saco de saquinho, né? Puxa-saco e um pano de prato. O doce é R$5 o potinho. A gente tem que comprar essa casa, minha gente. Vocês têm que ajudar, né?
Se não, ó, chega o dono e diz, não, vocês não vão mais ficar aqui não. E aí vai para onde? E vocês vão para onde com a gente? É sério. Então a gente tem que se esforçar, né? Getúlio, algum aviso? Tem um aviso do chá beneficente do Lago Maria. O 14º chá beneficente do Lago Maria vai ser no dia 19 de outubro, lá no Clube da ABB. E toda a renda é revertida para o Lago Maria, que é a nossa casa-mãe, e para as casas que são afiliadas ao Lago Maria, né? Então a gente acaba pegando uma barbinha também, né, não? Então já vamos ter ingressos à venda. A partir da próxima semana, acho que a gente já tem R$40 o ingresso. Festão com Almir Roche, Nádia Maia, Beto Ortiz, aquela menina Bia Vilachan, tem mais, Dudu do Acordeon. Olha aí, mais forró. Vai ser bom, viu? Uma tarde de muita dança. O povo é animado, viu? Vocês vão para todo canto. Eu acho uma graça, porque eu vejo vocês no Instagram, eu vejo vocês no WhatsApp, vão para Itamaracá, vão para todo lugar. Mas ir na cidade, não vão. É uma coisa impressionante. Para ir fazer qualquer coisa para esse centro, mas eu não tenho como ir, mas eu não tenho como voltar. Eu vou dormir lá na rua, no centro do Recife. O Evangelho no Lar, a gente está precisando retomar essa atividade. A gente chegou a marcar 2 vezes, mas com aquelas chuvas que a gente andou tendo aqui dia de sábado, complicou muito, porque alguns trabalhadores vêm de Recife. E Recife, quando começa a chover, não é como aqui, né? Que aqui não enche. Lá dificulta, mas a gente vai retomar, se Deus quiser. Viu? Mais alguma coisa? Mais algum aviso? Então, vamos fazer a nossa prece. Getúlio, você faz a prece? Eu peço aos trabalhadores que se posicionem para o passe coletivo. Vamos apagar as luzes. Boa noite a todos. Muita paz, que Deus nos abençoe. É importante que a gente participe de todos os eventos da nossa instituição, não é? A gente não faz nada sozinho, só faz em grupo, não é? E aqui nós vamos ter no dia 6 de setembro, é isso, Adriano? O nosso bazar, a gente vai estar lá no sítio da Trindade. Quem puder participar, é importante. É o dia todo de trabalho. A gente do lado de Maria, alguns de nós vamos estar desligando de lá para vir para o trabalho no sábado, com certeza, ajudar. Precisamos adquirir essa sede, né? Como a Adriana disse, nós vamos para onde? Não preciso, né? E dia 19 de outubro é o chá beneficente do Lar de Maria, como ela falou. O Lar de Maria, nós somos 6 casas, dependemos desses eventos que são feitos. Os artistas, ninguém paga nada não, isso é tudo grátis. Mas a banda, que vai ter lá o som, que vai ter a iluminação, um monte de coisa lá, o aluguel do clube, tudo isso a gente paga. Certo? É uma despesa grande. Mas a ABB é um clube muito bom. É climatizado, para ninguém reclamar de calor. Tem bastante vovô Pedro para passar nas pernas para dançar forró, né, Deus? Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. A Maria, nossa mãe espiritual, né, os benfeitores do mundo maior, coordenados por Jesus, que vem até essa casa para nos ajudar no processo de reconstrução, compreendendo que nesse percurso nós vamos cair, vamos cometer falhas, cometer erros, porque estamos aprendendo, nós somos crianças caminhando na estrada de Jesus. E lá no fundo do nosso coração nós vamos identificar alguma coisa que a gente fez contra alguém, que alguém fez contra a gente. É hora da gente pedir perdão, pedir desculpa, né? Compreendendo que tudo isso precisa ser corrigido.
É assim que Jesus nos ensina. Não sairás de lá enquanto não houver pago o último centavo, ou seja, que toda a lei de Deus seja satisfeita. E para isso, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, para estudar, para trabalhar, para encontrar, para esse intercâmbio com o mundo espiritual, Senhor. Esse é um dos momentos mais felizes da nossa vida, né? Esse encontro com o mundo espiritual. Vamos pedir pelos nossos irmãos que desencarnaram, né? Nosso irmão Vigílio foi sepultado agora à tarde. E tantos outros que nesse momento estão doentes nos hospitais, estão doentes na rua, nos manicômios, nos presídios. Pedir pelo nosso irmão Sérgio, que dirige essa casa, fez um procedimento médico hoje, né? Pedir por cada um de nós. Nós precisamos muito, Senhor, da Tua mão poderosa sobre nós. Vamos pedir pelo Senhor Bento, que é da comunidade que desencarnou também, né? Nossa irmã Jerusa coordenou a pomada Vovô Pedro muitos anos, desencarnou também. Irandique, presidente do Viandantes da Luz, uma casa ligada ao Lar de Maria, também desencarnou essa semana. Então, Senhor da vida, nós carecemos da Tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Envia dos laboratórios espirituais os fluidos divinos, os fluidos curadores, que recaiam sobre toda a humanidade, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, nos dá força, coragem, saúde do corpo e da alma, discernimento, Senhor, e orientações. Nos fortalece. E é em nome de Jesus que nós pedimos tudo isso, que agradecemos e que louvamos, e humildemente pedimos permissão para dizer mais uma vez: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, nos ilumine. Amém. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Um bom trabalho para todos. A paz. Bom, gente, então os trabalhadores vão para suas atividades. Hoje a gente vai ter os nossos adolescentes aqui, olha, estão crescendo, hein? Bem-vindos. Bem, eu queria pedir que quem está fora entre, né? Quem vai assistir a palestra, por favor, vamos entrar, vamos sentar. Eu queria chamar Josueida para vir aqui para cima. Talvez alguns se perguntem, né? O que é que um centro espírita vai fazer chamando uma pessoa para falar da saúde da mulher no dia da palestra, né? No dia da palestra, que deveria ser o estudo do Evangelho. Primeiro, que foi uma orientação do mentor espiritual da casa. Segundo, eu acho que ele foi muito feliz com essa orientação, porque a gente pensa que o nosso corpo é só essa coisa que nos carrega de um lado para o outro, mas não é não. Nós temos imensa responsabilidade, porque ele é o que permite que a expressão do nosso espírito se manifeste. Então nós precisamos cuidar dele, não é? E por que saúde da mulher e não do homem?
ou não de todos, porque a gente vai começar pelas mulheres. A gente merece esse privilégio, não é verdade, meninas? E além do que, vamos e venhamos, o corpo feminino, ele é como um templo, ou deveria ser visto como um templo. Tamanha confiança o nosso Pai Maior deposita nele, quando permite que, através dele, todos nós possamos tomar a vida na terra, né? Nós nascemos no corpo da mulher. Então, que confiança Deus deposita em nós? E será que a gente cuida? Será que a gente para cuidar desse templo? Às vezes a gente cuida da igreja, né? A gente vai lá, ajuda a cuidar, vem para o centro, ajuda a limpar, arrumar as cadeiras. E do nosso corpo. E daquilo que Deus nos confiou para permitir que tantos espíritos reencarnassem nessa terra. Será que a gente tem cuidado? Então eu convidei Josueida, a doutora Josueida Carvalho, ela é enfermeira, especialista em saúde da mulher. Ela é espírita também, o que nos dá assim, muita tranquilidade de saber que ela pode conversar com vocês, consciente da responsabilidade que nós temos que ter ao cuidar da nossa saúde. Então agora é com ela, tá certo? Bem-vinda. Boa noite, gente. Que responsabilidade. A Adriana chegou apresentando, dizendo assim, ela vai dar a palestra. Eu não vou dar palestra não, tá, gente? Eu vou conversar com vocês. E aí, se é uma conversa, eu queria que também vocês participassem. Ao longo dessa conversa, se vocês, acaso, tiverem alguma dúvida específica e não quiserem falar, aí eu vou pedir, Adriana, depois aí passa um papelzinho, que aí o pessoal anota. Antes de iniciar também, queria dizer que é uma conversa sobre saúde da mulher, sim. Porém, a participação dos homens aqui é fundamental, tá? Porque, sabendo vocês da carga que nós carregamos, né? Quem sabe, com essa compreensão, vocês também nos ajudam a dividir essa carga e deixar com que esse corpo, ele tente descansar também um pouquinho, né? Eu estou aqui só com um roteirinho para vocês, mas... Oi. Eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima. Os rapazes, tratem de prestar atenção na palestra, não só para cuidar da saúde de suas mulheres, como quem sabe se preparar, né? Porque se reencarna como mulher, ó, já sabe de uma coisinha, né, Sanjalma? Já vem mais preparado, viu? Bom, gente, como a Adriana apresentou, né, eu trabalho com saúde da mulher há pouco tempo, uns 20 anos mais ou menos, mas eu sou jovem, tá? E como espírita também, falando sobre saúde espiritual, física, emocional, hoje mais do que nunca se entende na ciência o valor que é dado à compreensão de como o espiritual ele pode influenciar no nosso equilíbrio, né? Na nossa saúde. E aí eu trago aqui para vocês cuidar do seu corpo é uma responsabilidade espiritual, tá? E aí, gente, a Adriana meio que parece que ela leu aqui algumas coisas que eu já tinha colocado, que ela falou sobre o cuidar do templo, o cuidar da casa. Acredito que todo mundo aqui, de uma forma geral, nos nossos afazeres de casa, a gente quer que tudo esteja organizado, não é assim? A gente acorda, arruma a casa, limpa, lava a louça. Por que a gente quer que tá tudo ok? E como é que a gente tá nisso? Como é que a gente se organiza como templo que somos? Né? Nosso corpo, ele carrega nosso espírito. E para ele passar por todo esse ciclo de vida que a gente divide na saúde da mulher como
o ciclo de vida que começa na adolescência, né? E termina na menopausa. Não é que termina, viu? As minhas mulheres mais experientes não terminam na menopausa. Se dizia que terminava, mas vou dizer a vocês hoje que não termina não, viu? Que é para a gente vivenciar essa fase também, assim como é no início, na adolescência. Mas, pensando então que esse espírito, ele é carregado, né, por esse corpo, Coríntios, ele traz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Então, se vocês agora entendem que o seu corpo é o templo sagrado do seu espírito, como é que vocês estão cuidando dele? Alguém sabe dizer? Ah, eu acordo todo dia, escovo o dente e já estou cuidando. Eu tomei banho assim, aqueles... Eu já estou cuidando. Será que é só isso? Ensinar a gente como é que a gente tem que cuidar do nosso corpo? Mulheres, especialmente. Ensinaram? O que é que ensinaram a gente? Me diga aí, o que foi que ensinaram? Que a gente fizesse o que com esse corpo? Se depilar. O quê? Ir para o ginecologista. Fazer o que lá? Fazer exame de mama. Isso é o cuidado. Isso é só a ponta do cuidado. Porque o cuidado começa com o que a gente chama de autocuidado. É a gente cuidar da gente. Quando eu pergunto se a gente foi ensinada, é porque, infelizmente, não fomos ensinadas. O que é que foi ensinado? Olha, meninas, principalmente as meninas. Brinca de boneca que é para cuidar da boneca, de cuidar da boneca, vai cuidar do filho, que do filho vai cuidar do neto, e por aí vai. Primeiro eu dou a comida ao filho, depois eu dou ao neto, eu dou à família toda, eu sustento todo mundo, e por último só eu. Aí você quebra, e nem é ele, nem você. Esse corpo está sendo cuidado? Por isso que eu digo que, quando a gente chega lá para falar de saúde da mulher e da ginecologia, não sei o quê, isso aí é só a pontinha lá do negócio. Porque o mais importante é como a gente olha para esse corpo e como a gente cuida desse corpo, né? Então, não é... E hoje, mais do que nunca, tem um movimento que fala muito sobre isso, sobre o autocuidado. Autocuidado não é egoísmo. Só que, infelizmente, pela cultura que foi colocada na gente, foi dito que a gente era para cuidar, cuidar, cuidar. E quem cuida da gente? Cadê o marido daqui do momento? Os maridos que estão aqui, cuidam? Cuidam das mulheres? No final do dia, coloca lá uma bacia com água morna, com um salzinho grosso para botar os pés, fazer um relaxamento, que ela passou o dia todinho arrumando a casa. Passa lá um pouquinho da pomada do vovô, que é para poder, né, ajudar nas dores. Não, mas não vamos pensar assim, vamos pensar que eles estão ouvindo isso e que, quem sabe, toca aí no coração deles para ele cuidar desse corpo que resolveu passar nessa vida com ele. Concorda? Né? Então, como sendo esse templo e a gente falando sobre o autocuidado, tem uma observação que a gente diz, é assim: o corpo fala. Vocês sabiam que o nosso corpo fala com a gente? Sabiam? Vocês escutam? Ele fala de que forma? Geralmente, para qualquer coisa é assim, a gente só vai pela dor. Parece que a gente só aprende pela dor, né? Então, quando eu sinto um desconforto, quando eu sinto uma dor, é quando eu vou me preocupar em entender o que está acontecendo ali, que esse corpo está se desequilibrando. Concordam? E aí, quando vocês acordam de manhã, por isso que eu estou dizendo que eu vou falar lá na frente do exame de mama, mas vamos para o básico primeiro.
Quando a gente acorda de manhã cedo, como é a sua rotina quando você acorda de manhã cedo? Eu vou descer, que eu não gosto dessas coisas aqui. Quebrou aqui. Quando vocês acordam de manhã cedo, o que é que vocês fazem? E o que é que a senhora está vendo aqui? Aqui? Não. Como é que a senhora acorda e olha e diz assim, Ave Maria, meu Deus, deixa eu escovar meu dente, arrumar meus cabelos. É? A senhora olha para o espelho quando acorda? Ah, pois então me diga aqui o que a senhora está vendo. Está vendo uma pessoa arrumadinha? Você gosta do que está vendo? Gosta? Linda, maravilhosa. É? Muito bem. Aí, tá vendo? Ela se olha. Deixa eu ver aqui. Você olha no espelho de manhã quando acorda? E como é assim a reação? Ai, meu Deus do céu. É o que você vê? Sim, o que é que você faz? Acordei, vai logo escovar o dente ou não? Sim. Toma logo um banho de cara? Quem é que toma banho quando acorda? Vixe, Josi, que pergunta. Não é? Quem é que gosta assim? Eu só consigo funcionar depois que eu levanto e tomo banho. Né? Aí, só que o tempo que vocês levantam, que tomam banho, que começam a fazer as coisas, já acabou o tempo do banho, porque tá todo mundo suado já, né? Né, gente? Gente, eu tô trazendo esse questionamento na rotina das mulheres, mas também pode ser os homens também, viu? Esses homens também, homens que moram sozinhos, ou homens que compartilham das atividades de casa, entende? Então pode ser para vocês também. Mas como hoje o foco, a estrela da noite são as mulheres, né? Aí eu pergunto, você se olha e o que é que você está vendo agora? Quem é você? Você gosta do que você vê? Menina, todo mundo aqui é evoluído. Ela se ama do jeito que ela é. Maravilha. Já vou mudar aqui o norte da palestra, tá vendo? Quando eu coloco essa brincadeira aqui de olhar no espelho, que a gente fala que é pra gente se olhar, né? Geralmente, pelos lugares que eu já passei, tem mulher que olha assim e diz, não quero olhar não gosto disso aqui que eu tô vendo não. Eu digo, mas mulher, por que tu não gosta do que tu tá vendo? É teu corpo. Não, mas eu não gosto porque eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô gorda, eu tô magra, eu tô isso. Ninguém nunca tá satisfeito com o que tem quando a gente fala de estética, né? Só que aqui eu quero falar para vocês, para além da estética, do nosso bem-estar, né? Que a gente fala que é você ter saúde. O que é ter saúde para a gente aqui hoje? É estar aqui respirando? Hein? É a gente estar bem de uma forma geral, não é assim? Porém, gente, que é isso? É porque eu tô aqui? Não? Porém, como eu iniciei dizendo que esse corpo, ele fala com a gente, ele diz o que sente, diz que o corpo, ele dá alguns avisos, tá? E antes da gente falar propriamente que esse corpo adoece por falta desse cuidado, então quando eu pergunto a vocês, se vocês acordam de manhã e tomam um banho, é o primeiro cuidado básico que a gente tem com a gente. É o primeiro. Não é isso? Se eu tomo banho, se eu escovo o dente, eu tenho o entender de que meus dentes, eles não vão ter cárie. Aí, meninas especialmente, o corpo todo precisa ser o quê? Cuidado. Mas como eu estou trazendo aqui a abordagem em saúde da mulher e ginecologia, a gente também tem partes desse corpo que precisam ser lembrados e cuidados, né? São as mamas. O que é que traz, assim, um desequilíbrio que eu possa adoecer? Minhas mamas, que a gente tem o risco de câncer de mama, por isso que a gente chama tanta atenção, que a gente tem que se tocar, a gente precisa se tocar, né? Só que isso vem se falando muito recentemente.
nas gerações anteriores, de vovó, a avó não tinha tempo de olhar para ela, não. Ela tinha 12, 15 meninos, não era assim? Porque ninguém disse para ela como era que prevenia. Disse o quê? Olha, você casou, sua responsabilidade agora é ter menino. E se você não quisesse ter o menino, você estava errada. Foi assim que o negócio começou. Há muito pouco tempo é que a gente vem questionando e contextualizando o que a gente sente, o que a gente é. Então, se esse corpo, ele é um templo, ele precisa ser tratado como? Com respeito, com consciência, né? E aí, quando eu digo que esse corpo, ele fala porque ele fala, a princípio, com as emoções. Vocês sabiam que as emoções, elas têm um impacto imenso no nosso equilíbrio ou desequilíbrio celular? Sabia disso? A gente escuta assim, fulano, o perfil, né? Fulano tem problema de coração. Desequilíbrio celular não é que o celular é da célula. É o desequilíbrio da célula do corpo. Isso. Então, quando a gente diz assim, fulano, ele tem problema de coração. Mas também, minha gente, tu viu como fulano é? Ele é tão reclamão, ele é tão ranzinza. Por isso que diz, quando a gente emana, quando a gente acorda de manhã, já acorda, meu Deus, está chovendo, Maria, está chovendo, e começa, reclamando. Aí, a gente vai assim, ó, sabe? Aí daqui a pouco, no meio do dia, tá aquela dor aqui nas costas, ninguém sabe de que é. É raiva, minha gente, é estresse, que todo mundo hoje fala estresse, tudo é estresse. Né? Estresse, tudo é estresse. Estou estressada. Por quê? Porque está chovendo. Estou estressada porque está fazendo sol. Né? Então, tudo é motivo de estresse. Então, minhas emoções, se a gente não tiver esta consciência, as emoções, elas podem influenciar no nosso corpo, no nosso templo, que está dizendo ali em Coríntios que a gente precisa olhar para esse corpo e cuidar dele com carinho, cuidar dele com respeito. Só que como a gente tem esse contexto de vida, que foi principalmente para mulheres ensinar que a gente tem que trabalhar, cuidar e pronto e tudo mais, quando pergunta assim, foi até uma palestra que eu ouvi falando assim, perguntou a mulher, ela foi fazer uma entrevista, não sei como foi, e perguntou qual era a ocupação dela. Aí ela disse assim, eu sou dona de casa. E a pessoa que estava fazendo a entrevista nem deu valor, porque deu, dona de casa, e continuou. Aí ela disse, vou mudar, vou falar de outra forma. Aí ela foi para outro e perguntou novamente, qual é a sua ocupação? Ela sou gestora. E você trabalha com o quê? Eu gerencio. Ela gerencia uma casa, que nessa casa tem 3 trabalhadores. Os trabalhadores eram 2 filhos e um marido. E ela saiu explicando de uma forma bem técnica. E a pessoa enaltecendo, dizendo assim, essa mulher, ela é poderosa. Quantas horas por dia você trabalha? Como é? Aí ela dizia, integral, 24 horas. Não é assim que a gente trabalha? Nós mulheres, especialmente, assim, pensando... Pensa aí no seu dia a dia da sua casa, se não é 24 horas. Mas você tem feriado? Não. Então você folga no domingo? Não. No domingo é o dia que o neto vai lá para casa para almoçar e aí triplica o negócio, não é assim? Tá vendo aí? Então, veja a ocupação sua, que é uma trabalhadora. Concorda? É uma trabalhadora. Só que isso foi muito normalizado e a gente foi empurrando. E aí a gente saiu de casa e foi trabalhar também, que a gente não é besta. Né? A gente inventou de trabalhar. Aí a gente quer dar conta de casa do trabalho, aí duplica. E esse corpo vai ficando como? Cansado. Aí a gente não dorme direito, não é assim? Aí a gente fica mais ansioso, porque tem muita coisa para fazer e o dia está acabando e eu não terminei de fazer o que eu precisava. Não é assim, meninas? Especialmente. E aí, essas emoções, né? Que é essa angústia de não ter conseguido fazer o que precisava, que é ter raiva por motivos N, né?
é rancor. Esses sentimentos, eles acabam adoecendo esse corpo. Por quê? Porque eu vou ali, ó, guardando. Alguns estudos já mostram também, gente, que o câncer, né? Ele também tem um fator emocional aí que pode influenciar. Então, não é fator hereditário, hoje se fala muito, tem pessoas ainda, mas não tem na família. Por exemplo, primeiro grau, mãe com câncer de mama e fulano tá com câncer de mama. Gente, meninas com 20 e poucos anos com câncer de mama. Aí quando a gente vê a história, começou a tomar anticoncepcional com 12, porque a amiga disse lá que podia tomar. Aí já tá fumando. Ou já fumava antes. Ó, a gente cuidando do corpo, fumando. Aí a gente não dorme direito. Aí a gente se alimenta na hora que der e com o que tiver, claro. Mas esse ideia que tiver, também ele pode ser, eu posso olhar para ele e dizer qual é o melhor. E como a gente vive aqui em Pernambuco, a gente tem uma inúmera, assim, de alimentos que a gente pode, bons, né? Aí se eu for perguntar ali os meninos, por exemplo, vê o que é que os meninos vão dizer. Você prefere um hambúrguer ou você prefere uma macaxeira? É hambúrguer? Tá vendo? É a geração que vem por aí. Vamos ver como esses corpos vão ficar, minha gente. Mas se eu perguntar aqui, é a geração hambúrguer ou macaxeira? Olha, tá vendo? Ela prefere a macaxeira que não aprende, porque já foi a outra forma como ela aprendeu. E aí a gente vai replicando e vai repassando, né? Então, esse corpo, ele adoece por conta do que eu faço, do que eu penso, do que eu sinto. O meu corpo, ele vai, é como se fosse assim, ele vai morrendo. É igual uma rosa. A rosa, quando você cuida dessa rosa, quando você, né, agou a rosa, você lembra dela, ela vai ficar bonita. Senão, ela vai murchando e morrendo. E assim é o nosso corpo. Então, no dia a dia, né, a gente, se você não só fuma, se você bebe, se você come aqueles alimentos que você sabe que vai fazer mal, mas mesmo assim você está ali o tempo todo, né? E aí vem os sintomas. Aí só quando vem os sintomas é que a gente procura o tratamento. Não é assim? Pois bem. Mas esse corpo, né, que precisa ser aí cuidado, eu queria saber aqui, digam aí, 2 coisas, pelo menos, no dia de hoje que você fez por você, assim, eu cuidei do meu corpo porque hoje eu fiz isso. Não fez nada, mulher. Passou o dia todo com dor na coluna. Aí tu fez o quê? Passou o dia deitada. Então você fez alguma coisa. Você cuidou de você. Hã? Tava tirando uma dor e piorando outra, porque eu tava tomando tocilax, desde que ele alivia a dor, mas prejudica o ruim. Não, peraí, mulher, calma. Nenhum remédio, nenhum que a gente tome, ele não vai ter algum efeito colateral. Entendeu? Nenhum. Por isso que eu gosto eu não gosto do remédio, eu gosto de prevenir. Então, o que é que pode me levar, não estou dizendo que é o seu caso, mas o que é que me leva à dor na coluna? Tá? Ó, veja, ela já está me respondendo, tá? Fiz a faxina pesada, eu sei que eu tenho um problema de coluna, e aí, entendeu? Então, o que é que eu posso fazer, na minha realidade, para minimizar com que eu não tenha essa dor? Entende? Não, eu sei, claro. Mas é a forma como a gente lida com isso. Existem formas, existem estratégias. Eu tenho um problema de coluna, então eu já sei que se eu for fazer, sei lá, determinada faxina, se eu pegar o peso sozinha ali, isso ali vai me prejudicar. O que é que eu posso fazer para não ter isso? Entende? Mas aí, o que é que vocês fizeram hoje por vocês? Digam 2 coisas, só 2. Ela foi para o médico. Menina, diz uma coisa que fez por tu, assim, uma coisa boa. Não que ir para o médico não é uma coisa boa, eu sei que é uma coisa boa. Pelo menos você está indo, assim, não doente, né? Você está indo para se prevenir.
Ah. Tem? Já fez? Ah, entendi. Mas tá se cuidando, não tá? Então. E aí, gente? Não fizeram nada por vocês? Os homens, o que é que vocês fizeram hoje por vocês? Me digam aí. Uma coisa boa aí que vocês fizeram. Olha aí, seu Djalma se cuidou, tá vendo? Ele limpou o templo dele, minha gente. Ele tomou banho. Muito bem, seu Djalma. Todo dia. Tá de parabéns. Agora, seu Djalma, o senhor fuma? Nunca fumou, né? Pronto, eu já percebi que já fumou. Não, mas veja, mas ele parou, entendeu? Ele percebeu e ele parou. Pronto. E aí, vocês mais? Quem mais fez? Mulheres? Ninguém descansou, não, é? Depois do almoço, tirou um cochilo bom do almoço, não? Aqui, eu tenho uma pessoa que tirou o cochilo depois do almoço. Olha, quando eu digo assim, o que é que vocês fizeram por vocês hoje, né? Às vezes, a gente pensa que é besteira. Por isso que eu estou dizendo que não tem nenhum milagre, nada demais não. São coisas simples do dia a dia, que todas nós temos acesso. Né? São coisas mínimas que a gente pode estar fazendo. Mas a gente entra no piloto automático de ir lá fazer as coisas e esquece da gente. Né? Porque a gente colocou na cabeça que todo mundo ali daquela casa, do ambiente, está dependendo de mim. Então eu tenho que resolver. E se tu adoecer? O que é que vai acontecer? Né? Então, é por isso que a gente tem que ter o quê? A consciência e o equilíbrio. Não é isso? E aí, quando ela diz que descansou, aí é o que eu chamo a atenção. Meu corpo, ele fala, como eu disse a vocês, esse corpo, ele fala pelas emoções também, o que eu sinto, se eu tenho sentimentos negativos, de raiva, de rancor, etc e tal, ele vai repercutir, né? Se eu acordo de manhã, mas só o fato da gente acordar e estar respirando, não é bom não? Não é assim para a gente acordar e dizer obrigado, Deus, porque eu acordei mais um dia. Só isso, gente. Só isso que a gente faça, a gente já está alimentando o nosso corpo. Alimentando o nosso corpo de energia, de coisa boa, né? Não é bom isso? E quando ela disse que cochilou depois do almoço, que bom que ela entendeu que ela também merece uma pausa ali, um momento dela para ela descansar, né, e o corpo dela se recuperar para o que ela for precisar fazer à tarde e agora à noite. E existe também, né, algumas coisas que a gente pode estar organizando durante o dia que faz com que a gente também cuide desse corpo, que não só é tomar banho ou a gente fala assim, tomar banho e cuidar das nossas emoções, né? Mas existe algo, como a Adriana falou no início, né? Nosso corpo é nosso templo, mas nós mulheres, né? Especialmente, quando a gente pensa assim um pouco na história, né? Do corpo feminino, me desculpem, mas a gente foi muito massacrada. O corpo feminino, ele sempre foi muito sexualizado, né? Então, quando a gente fala do ciclo começando, quando a menina vai menstruar até na menopausa, não acaba na menopausa, porque simplesmente disseram que a mulher, quando entra no climatério de menopausa, o mundo se acabou. Não, ela está lá vivendo. A diferença é que, quando ela menstruou a primeira vez, ela vai ter cólica menstrual, né? A mulher, né? Vai ter cólica menstrual, vai ter a TPM, aquilo tudo, aquela vontade louca de comer doce, né? Aquele doce gostoso, né? Dá né? Pois é. Mas na menopausa ela vai sentir o quê? Os calor desesperado. Ela vai sentir o que mais? Uma agonia no juízo, né? Impaciente. Minha mãe tá muito impaciente, ela não era assim. Mandar o marido-se embora, né? Só que também os homens, não foi dito a eles não, viu?
Ninguém chegou para dizer, ó, quando sua mulher chegar na menopausa, ela vai ficar assim. Foi dito? Ninguém explicou isso para eles. Aí a gente tem que conversar e dizer, ó, meu amor, vem cá para me contar. Minha situação agora é essa, eu preciso que você me ajude, tenha paciência comigo. Não é isso? Cada momento, mulheres, cada fase da nossa vida é algo a ser sentido e vivido. Agora, basta a gente pensar como a gente vai querer viver e como é que a gente quer cuidar desse corpo. Então, como eu disse a vocês, a mulher era vista por duas coisas. A primeira, porque ela reproduz, né? Ela vai engravidar, ela vai parir, né? E a segunda, que a gente fala especialmente para adolescentes aqui, que é a sexualização desse corpo, é a descoberta desse corpo, que faz parte do processo. Agora, como que a gente quer viver esse processo? Né? E aí, se o meu corpo é meu templo, e eu respeito esse templo, que atitudes, então? E aí vocês vão pensar vocês aí, tá? Eu não vou dizer não. Que atitudes eu preciso ter para que esse templo ele seja conservado, para que esse templo ele seja respeitado. E aí eu falo dos corpos de homens e de mulheres. São corpos. Lembrando que a Adriana disse, vai que você vai encarnar na próxima como menina, então preste atenção aí para já levar. Né? Então como é que a gente vivencia isso? Cuidando dele. Porém, no corpo feminino, a gente também não foi ensinado a cada pedaço dele, não. O que foi ensinado para vocês, para nós, de uma forma geral, foi o quê? Se você tiver algum sintoma, se você adoecer, se você tiver... Aí sim você procura ajuda. Só que eu quero trazer aqui para vocês que a gente precisa conhecer o corpo da gente antes, cuidar dele antes, para não precisar de ajuda. Tá? E aí eu vou só apresentar aqui para vocês algumas partes do corpo feminino que são esquecidos. Eu posso? Tá? Alguém tem dúvida? Pergunte. Essa sensação da menopausa na mulher, se ela tem um tempo, se ela vai acabar ou é até o fim da vida? Veja bem. Olha, veja só. Qual a idade? Para poder ver se eu consigo responder melhor. 57. Parou quando? Quando tinha quantos anos? Tipo, 50, tem 7 anos. Que começou os sintomas. Tá. Calma. Não. Existe uma diferença, tá, gente? Que o pessoal diz assim. A menopausa, o climatério é antes da menopausa. A menopausa é quando a menstruação vai embora de vez e não volta mais nunca. Mas para eu dizer assim, que a gente tá na menopausa, eu tenho que passar 12 meses, um ano inteiro, sem menstruar de jeito nenhum, para dizer que eu tô na menopausa. Só que antes disso, o que é que a gente sente antes? A gente sente, querido, vou dizer. A gente sente os calores, a gente sente a impaciência. Porque, deixa eu dizer uma diferença dos homens pra gente, é que a gente tem um negócio chamado hormônios. O homem tem hormônio, tem a testosterona, que faz o quê? Só a parte boa. Deixa ele magro, né? Ajudando a musculatura. Aí a gente tem o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios que, inclusive, atuam aqui na nossa emoção. Rapaz, isso é brincadeira não. O mês todinho aí, olha, a oscilação fica, ó. Aí eu vou dizer... Aí quando a mulher entra nessa menopausa, que ela sente a impaciência, ela sente o calor, esses sintomas ele pode ser tratado para diminuir. Então, aí vai depender. Naturalmente, eu já digo logo, deixa chá de amora para ela. 250 ml, chá de amora. Só 250 ml, mais questão, viu? Providencie. Chá de amora ajuda muito a diminuição desses sintomas aqui. E paciência, meu amor. Paciência.
que ter paciência. Veja, vai acabar. Agora vai acabar. Agora tem que saber se realmente é da menopausa ou dela mesmo e ela está usando isso, né? Porque, por exemplo, mulheres grávidas. As mulheres grávidas, quem aqui grávida teve desejo? Já teve algum desejo? Um desejo assim, bem doido? Não, desejo de comer uma pizza. Tomate? Mas é um desejo danado. Tu comeu, mas tu comeu a tomate? E depois? Vomitou? Não? Mas um desejo, uma vontade. Desejo é aquela vontade de querer. Ó, vê só, gente. Deixa Maria já passou ligeiro. Gente, eu tenho um negócio aqui para apresentar para vocês. O menino e a menina conhecer e entender o que é que a gente passa. Viu, meu filho? Presta atenção, homens. Vocês entenderem o que é que esse corpo feminino passa. Ou vocês acham que encarnar mulher é fácil? É não, minha gente. Olhe, aqui é o órgão que, eu digo assim, que a medicina utilizou como sendo o principal do nosso corpo. Mas não é não, tá? Ele faz parte do corpo. Por isso que a gente diz, a gente precisa cuidar desse corpo feminino, mas eu não tenho um órgão que seja mais ou que seja menos. E nem, presta atenção, mulheres que não têm útero também não são menos por isso não são menos mulheres. Mulheres que precisaram fazer mastectomia não são menos mulheres também não. E as mulheres, principalmente, que estão na menopausa, também não são menos mulheres. É apenas o corpo passando pelas fases que precisam ser passadas. E se a gente tem consciência de o que é que a gente sente em cada fase dessa, a gente também vai ter consciência de como a gente cuidar dessas fases. Então aqui, gente, é o meu útero. Tá? Todas as mulheres dessa sala têm útero? Quem tirou o útero? Uma tirou o útero, 2, 3, 4. Tem útero ainda, né? Tem gente que tirou o útero e não tirou o ovário. Se você ainda tem um ovário, menos mal, porque a gente ainda produz hormônio que protege a gente. Pronto. Mas, por que eu estou trazendo esse órgão aqui pra gente? Porque ele influencia em muita coisa na vida da gente, né? Então, existem várias doenças que adoecem essa casa, esse corpo, que vem daqui. E é por isso que a gente precisa conhecer cada parte do nosso corpo para a gente poder lidar da melhor forma. Então, quando se fala, ó, gente, e aí é porque é muito assunto, mas eu vou tentar resumir o máximo. Mas o mais importante, conhecendo o meu corpo, eu preciso saber, meninas, quando eu estou ovulando. Todo mundo sabe, conhece o seu corpo, dizer, eita, estou no período de ovulação, sabe? No período que eu estou fértil, que eu tenho um risco grande de engravidar. Ninguém sabe, não? Não, meu filho, não é só isso, não. Tem muita coisa que envolve. Mas vejam, todo mês, né? Quem tem útero, todo mês você menstrua, ok? Então, todo mês o meu ovário, ele libera um óvulo desse aqui, ó. Ele libera, aí ele anda, vem aqui até a trompa e cai aqui. Pronto, ele cai aqui no útero, tá vendo? Do dia que eu menstruei, hoje é que dia? 20. Pronto, menstruei hoje, passo 3, 4 dias. Conte 14 dias no calendário.
contou 14 dias. 14 dias é o tempo que o novo óvulo está sendo formado e está vindo para cá. O que é que a gente sente quando isso acontece? Gente, a máquina, o corpo humano, ele é muito perfeito. Deus, ele fez tudo muito cronometrado. Agora a gente é que destruiu e continua destruindo tudo, desequilibrando tudo, não querendo menstruar, que faz parte. A menstruação é parte, gente. Tem gente que toma, nada contra. Veja, não é a medicação de quem precisa, que tem alguma doença, como endometriose, que não pode menstruar, não. Mas a menstruação, ela é parte, é fisiológico, é do corpo da gente. Então, quando eu estou no 14º dia, esse óvulo vem para cá. O que é que a gente sente, então? Não, aí é para eu falar do perigo primeiro, depois eu vou dizer da parte ruim. O que é que a gente sente, a mulher? Uns calor diferentes, umas vontades de namorar, uns fogos, né? O boy passa, você já está sentindo aquele cheiro, entendeu? Eu estou falando agora especialmente para os adolescentes e para as avós. Por que José está falando para as avós? Porque vocês deixam para as avós. As avós é que cuidam dos netos, não é assim? Então, bora falar para eles, tá? Eles saberem. Então, nesse período, tem outra coisa que meu corpo sinaliza. Só que a gente não aprendeu, porque não ensinou a você, não ensinou a mim. Certo? Que é o quê? Quando eu estou ovulando, eu vou liberar também aqui um líquidozinho que vem no canal da vagina, que parece com clarinha de ovo, bem transparente. Não é corrimento não, é clarinha de ovo. Meninas, preste bem atenção, as adolescentes especialmente. Apareceu a clarinha de ovo, nem vá na sua casa nesse dia. Se você não faz algum método, né? Que a gente sabe que existem os métodos para a gente evitar uma gravidez. E esse corpo, mensalmente, Deus preparou para todo mês você ovular e gestar. Sabia disso? Então ele prepara todinho, ele deixa tudo mais perto, tudo. Até o cheiro que a gente exala é para isso. Pode olhar se os animais também são assim. Aí nesse dia, longe de mim, quem é casado, longe de mim, marido, a não ser que você use algum método para evitar, que aí é tema de outra palestra. Mas voltando em conhecer o meu corpo, eu já estou entendendo aqui, então, como é que esse útero funciona. Quando o tempo vai passando, que a gente ovulou todo mês, chegou lá no 40 a mais, que é aqui que o meu amigo está passando, né? Então, esses óvulos, eles começam a diminuir ou então não caem mais. Se ele não vai cair, porque quando esse óvulo chegar aqui e ele não teve espermatozoide, o que é que ele faz? O útero sangra. O sangra porque a gente não engravidou. É tanto que quando a menstruação vai ficar assim, todo mundo já se desespera e está grávida. Nem sempre, que é outra coisa importante, gente, nem sempre a falta de menstruação é gravidez. É aquela história que eu digo, gente, tudo é gravidez. Estou enjoada. Tá grávida. Menstruação está atrasada. Está grávida. Depende, se você estiver fazendo alguma coisa que para estar, né? Se não, toma cuidado. Pode ser outro problema. E aí você precisa procurar ajuda para ver se tem outra coisa no seu útero. O que é que esse útero também me traz, gente? Nesse período, né? Que a gente chama o período que você está sexualmente ativa, a mulher está tendo relação sexual, o que é que pode acontecer? Nós temos o risco para o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele mata, né? Ele compromete o nosso corpo, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Hoje, a gente tem uma geração que está toda vacinada. Tanto meninos quanto meninas. Se não vacinar, que é para o HPV. Mas as gerações anteriores, avós, quantas morreram de câncer de colo de útero sem nem saber? Né? Por isso, a importância também de você identificar no seu corpo se tem alteração, para você também procurar ajuda. A única forma da gente
conseguir identificar e tratar em tempo é com o exame de prevenção que você faz na unidade. Então, se vocês, meninas, especialmente, sentirem sintomas diferentes nesse corpo, como menstruação está diferente, tem relação e sente muita dor, tem dor aqui no pé da barriga, que não é no período menstrual, já procura ajuda. Tem uma secreção, um corrimento com odorzinho diferente, não é o normal do que geralmente tem, precisa procurar ajuda. Além do útero, a gente tem outra aqui que ninguém fala dele, a bichinha fica lá. Ó. Todo mundo fala de escovar o dente, agora ninguém lembra dela. Eu chamo de docinho. Que é docinho. Docinho, meninas, precisa ser lembrada. Eu estou falando do corpo, não estou? Só que a gente tem um problema grande. Porque colocaram um tabu do tamanho do trem em cima. Que quando a gente vai falar no assunto, aí todo mundo já fica. Os meninos ali tudo. Olhem, meninos, podem olhar, porque vocês precisam também aprender. Tá? Aprender que esse corpo, que eu já disse a vocês, por isso que eu perguntei, todo mundo tomou banho de manhã, né? Graças a Deus, então lavou também ela. Mas será que lavou direito? Será que sabe que tem que cuidar dela também? Que ela pode também adoecer? Docinho adoece, minha gente, ela fica amarga se não tiver cuidado. Né? Então a gente precisa conhecer, para a gente limpar da forma correta. Né? A gente não precisa estar colocando nada. Essas coisas que vocês veem na internet, que chega pra gente, dizendo que colocou, tem paciente que chega assim. Eu coloquei um negócio aqui que tá pior, eu digo, o que é que você colocou? Eu vi na internet que botava tomate, pimenta, eu digo, botou azeite não, logo para poder temperar. Né? É porque é o desespero, eu entendo, é um desespero grande. Né? Quando o negócio tá ruim, quando a gente desequilibra, a gente faz um monte de coisa para o corpo da gente adoecer e não lembra. E aí, quando é que ela adoece? Ela é para ser, gente, ela está aqui protegidinha, fechadinha, para estar ácida. Mas a gente se alimenta errado, passa muito tempo com a roupa, ou fica, as meninas, piscina, praia, muito tempo molhada. Aí ela adoece. Aí vem fungo, bactéria e faz a festa aqui. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. O cuidado com a higienização. Igual eu digo, igual você cuida do dente para limpar, tem que ter o cuidado com a higienização. Todo mundo sabia disso? Não? E tem outra coisa que eu vou dar umas dicas aqui para vocês, que é o que eu posso fazer para cuidar desse corpo. Né? Então, eu cuido desse corpo, e aí eu digo, o cuidar do corpo, ele envolve cuidar do corpo, da mente e da alma, e do meu espírito. Quando eu perguntei a vocês no início, o que é que vocês fizeram hoje por vocês, é muito difícil a gente parar para dizer que fez alguma coisa por nós, porque a gente está nessa vida louca, né? Assim, a gente não para fazendo as coisas do nosso dia a dia e a gente vai esquecendo da gente, deixando a gente de lado e esse corpo também vai ficando de lado. Então, existem algumas estratégias que cada uma daqui pode fazer no seu dia a dia para se cuidar. Então, a primeira que eu vou dizer, vocês sabiam, tá vocês aí na agonia de casa com a zoada de menina, aí você quer tomar um banho. Tudo bem que depois que a gente vira mãe para tomar banho é sacrifício, né? Mas a gente tenta. Então, a gente vai tomar um banho. 5 minutos ali que você tá no seu banho, fecha o olho, mentaliza, respira. Você sabia que a respiração é a primeira coisa pra gente ficar, ó. Respira. Não acordem de pulo, não. Respira. Faz uma oração, mentaliza uma vibração. Que aquela água que está ali caindo no seu corpo, ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando do seu corpo. Né? Tenta se blindar. Eu digo que a melhor forma de a gente se blindar é através da oração. Então, se eu começo meu dia, estou estressada, angustiada, eu tenho que entender o que está acontecendo. Respira. Igual vocês chegam aqui. Quando vocês estão aqui nesse momento, que estava agora há pouco, todo mundo cantando, como era que estava? Eu estava já dormindo ali. Porque dá um quê? Um alívio, uma paz. Não é assim? Gente, eu estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha mente e estou cuidando do meu espírito. Se eu faço isso. Né?
E algumas dicas básicas da higienização, que eu chamo a atenção aqui a vocês, é no dia a dia, que eu gosto muito das receitas de vó, da receita natural, que é muito mais, eu digo, mais efetiva do que medicamento, porque a gente deixa o medicamento para só quando estiver doente realmente, e se precisar. Então, eu tenho algumas estratégias que eu posso estar utilizando no meu dia a dia. Então, por exemplo, as meninas, terminou a menstruação, por exemplo, ficou abafada ali muito tempo, o que é que pode fazer? Banho de assento. Quem já fez banho de assento aqui? Né? Então, o banho de assento, minha gente, é muito bom para cuidar desse corpo. Colocar água, para cada litro d'água fervida. Pega uma colher de chá de bicarbonato. Conhece bicarbonato? Coloca lá o bicarbonato. Um chazinho de camomila. Ele é antifúngico. Ele não é para acalmar ela não, viu? Mas pode tomar também. Você faz, toma, senta, fica lá pensando na vida, meditando, orando. E o que é que isso faz, Josi? Esse banho de assento? Deixa o pH ácido, que é o que ele precisa. Depois da menstruação é muito bom, tá? E as mulheres que já estão na menopausa, que aí já vai ter outro desconforto diferente, né? Que é um ressecamento que incomoda, que às vezes dói e arde e é ruim. A gente também tem umas dicas para a gente cuidar de docinho, que é o quê? Bicarbonato com água morna e óleo de melaleuca. Já ouviu falar em óleo de melaleuca? Melaleuca ele é um óleo essencial. Você coloca lá na água e coloca. Ou óleo de coco. Josi, é o óleo de coco de salada? Não. Você pega aquele óleo, coloca num negocinho, vidrinho de perfume mesmo, que é spray. Tá? E coloca lá. Isso ajuda também. Mas, para finalizar, né? Que eu falo demais, eu acho, né? Antes de finalizar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. E dizer para vocês, gente, que além de orar, meditar e cuidar desse corpo, a gente lembre, gente, que o corpo, quando a gente cuida do corpo, a gente está honrando o que Deus deu para a gente. Esse involucro aqui, que habita nosso espírito, que a gente lembre-se disso, que a gente lembre-se de cuidar dele com respeito. Não é egoísmo, dá pausa e com tempo para você cuidar de você e não esperar que só quando essa máquina quebre que a gente vai procurar ajuda. Certo? Dúvida alguma, minha gente? Se tiver, depois diz aí, Adriana, que eu tentarei ajudar. Eu deixei também um manualzinho para as meninas fazerem a higienização correta de docinho. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Josi. Então, vocês entenderam que faz muito sentido falar sobre saúde da mulher no dia do estudo do Evangelho, né? Eu queria dizer para vocês que a doutora Josueda, ela é professora do curso de Medicina e de Enfermagem da Universidade Católica de Pernambuco. Ela não é doutora só porque se formou, ela realmente tem doutorado, tem mestrado e doutorado, é uma pessoa extremamente estudiosa. E hoje ela pegou leve com vocês, viu? Porque a primeira vez ela ficou assim meio tímida, eu notei, mas eu tenho certeza que em outras oportunidades ela poderá vir e realmente conversar com mais clareza, né? Às vezes talvez a gente consiga até uma reunião só de mulheres, como eu já propus um dia, ninguém apareceu, né? Para que a gente possa conversar a respeito. A saúde da mulher, ela é extremamente importante. A gente não pode negligenciar. A gente precisa, como ela disse, conhecer o nosso corpo, porque o primeiro médico de vocês é vocês mesmos, né? Suas mãos são os primeiros médicos de vocês. É a partir dessas mãos e a partir daquilo que você toca, que você encontra de diferente no seu corpo, que você percebe que precisa de ajuda. Mas para isso você tem que conhecer.
Isso é extremamente importante. Seu Djalma, o senhor já está preparado para a próxima vida, seu Djalma? Ou está precisando de algum esclarecimento a mais? Ah, não resolveu ainda não, né? Tá certo, tá certo. Não, vale a pena, viu? Nascer mulher é bom que é danado. Dá trabalho, mas é bom. Ela disse aqui hoje que dá muito trabalho, mas é bom. É, na outra vida, não é nessa mais não. Nessa não tem jeito não, não cabe com isso. Hã? O senhor vai saber. Vou fazer um trato lá com a espiritualidade para programar sua próxima encarnação assim. Certo? Então vamos mais uma vez agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer a doutora Josué e agradecer a todos vocês por terem vindo aqui hoje, por terem colaborado, por terem permitido que esse tema fosse tratado de forma respeitosa, né? Todos com muito respeito, como é necessário. Lógico que é um tema delicado, é um tema que às vezes mexe com algumas questões nossas que a gente precisa depois pensar melhor. Mas vamos sobretudo agradecer a espiritualidade dessa casa, que como sempre, nos compreendendo as necessidades, nos possibilitou essa noite de aprendizado. Que cada um de nós possa pensar, possa refletir sobre o autocuidado, sobre o respeito que nós temos que ter pelo nosso tempo e pelo respeito que precisamos exigir que os outros tenham por ele. Na verdade, isso é um outro ponto que a gente precisa ter em mente. O outro precisa respeitar esse corpo também. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos reunir em uma nova oportunidade para mais aprendizagem. Que assim seja. Agora a gente vai para as práticas habituais, tá bom? O nosso lanchinho, a sopa e por aí vai. Boa noite para todos. Ele já sabia de ele não já foi.
Beleza. Ó, Dani, sai de falar contigo. Eu peguei as sextas. Tá na fábrica. Aí eu vou botar no carro do meu filho, na Camaré. Vou levar lá pra casa. Aí vou estar ali na avenida pra cá domingo, vai lá pra casa dos meus filhos no meu carro. Então, a gente tem que pegar o restante. Amanhã tá lá aqui, ó. Vai chegar lá, 4 da tarde, 5 horas da tarde. Amanhã tá ali. É sábado, no sábado perto. Inclusive no sábado eu vou levar a Thaís ali no horário. Aí eu tenho que ir no horário.